Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Cursos Tal. Estamos aqui, eu tenho falado, quase findando a série sobre Lean Manufacturing. Nós estamos realmente a vias de fato, nós estamos aqui quase terminando. E hoje nós vamos falar sobre o VSM. Você sabe o que é o VSM na filosofia Lean Manufacturing, essa metodologia de trabalho, essa ferramenta de trabalho de análise? Não sabe? Segura aí que nós vamos começar depois da vinheta. Voltamos, pessoal. O VSM, na filosofia de Manufacturing, ele tem como uma ideia do mapeamento do fluxo de valor, VSM, Value Stream Mapping. Então, você está mapeando o fluxo de valor. Qual é a aplicação dele? Ele tem uma base, uma funcionalidade de uma ideia de um fluxograma, que ele vai possibilitar, através dessa metodologia de um fluxograma, de mostrar o fluxo de trabalho, você consegue ilustrar o processo, você consegue, ao mesmo tempo, analisar esse processo, e uma vez que você consegue enxergar esse processo na íntegra, você tem ali a possibilidade de melhorar. Então, voltem à ideia dessa verbologia aqui. Então, eu vou ilustrar, eu vou analisar, e aí eu tenho a possibilidade de melhorar o fluxo a partir do momento que eu consigo fazer isso acontecer. Qual a importância dessa ferramenta dentro da filosofia Lean? Vamos sempre lembrar que é importante. Nós estamos dentro de um parâmetro aqui de eliminação de desperdício. Uma vez que você está dentro da ideia do Kaizen, da melhoria contínua, da busca pelo melhor processo, do melhor desempenho, e literalmente eliminando desperdício, uma coisa que é vital para isso, para que isso ocorra, é você fazer lá dentro até dos princípios do Lean, é você mapear aquilo que realmente gera valor dentro do processo. O VSM, ele vai possibilitar que eu pegue o início de um processo. Se você olhar aqui do lado, que é a imagem que eu coloquei, você vai ver que você tem aqui a descrição de um processo. Então vamos supor aqui que nós estamos falando de um processo de fundição. Então, se você quer mapear todo esse processo, todo o ciclo desse processo, do início ao fim, nós vamos entender lá desde quando tem a demanda, já que nós estamos falando de Lean, uma produção puxada, desde quando tem lá a solicitação da demanda, como que isso acontece, em que processo, como que isso acontece no processo, de que forma acontece, veículo, a informação, como é que acontece, o sistema de informação é informatizado, como é que se faz essa solicitação, aonde chega, qual é o tempo. Então eu vou mapear todo o processo, qual o tempo dessa mercadoria chegar até a entrada do meu processo, qual o lead time ou transit time ali, quando ele começa em cada etapa do processo de fundição, como é que ele começa no primeiro processo, como é que ele começa no segundo processo, quanto tempo demora de uma etapa para outra, qual é o desempenho aqui de nível de qualidade, de eficiência que eu tenho dentro de cada etapa desse processo, a quantidade de funcionário. E aí, uma vez que eu vou mapeando isso tudo e tenho essas informações, eu consigo colocar isso tudo através de um quadro, através de um papel, de uma ilustração que seja lá em qual parâmetro estrutural que você tenha, e aí você consegue ver esse processo de ponta a ponta. E aí você fez o que? Ilustrou. Uma vez que você ilustrou, você tem um VSM completo, montado. Agora você tem a condição de analisar o tempo de cada etapa, a forma que é realizada, o sistema, a metodologia aplicada em todo esse processo, porque você muitas das vezes vê isso acontecendo por partes. Uma vez que você tem um VSM, você tem agora a possibilidade de enxergar todo o ciclo completo dentro do teu campo de visão e consegue analisar cada etapa, cada pormenor que acontece dentro de uma visão macro. E aí você consegue enxergar os tempos, aonde você consegue observar que você vai talvez enxergar ali uma restrição, um gargalo, você vai enxergar onde tem mais eficiência, onde está demorando mais. Além de enxergar isso para propor melhoria, você consegue agora, com esse mapeamento, enxergando o valor, você consegue saber até onde você pode alocar seus esforços na busca de melhorar tempo, processo, metodologia, com o objetivo de, no ciclo total, você ter um melhor desempenho. Automaticamente, você gera mais valor, você elimina desperdício. Se atentem a uma questão. O VSM, assim como o fluxograma, ainda que eu tenha a ideia de um fluxo
aplicada em qualquer contexto, desde que eu tenha uma ideia que eu quero enxergar o fluxo, início, meio e fim, por onde passa, como passa, de que forma passa. Eu preciso me atentar que o VSM ele tem toda uma linguagem própria. Então, quando você vai ver o desenho do VSM, conforme você está vendo aí no lado, você vai notem que você vai ter a ilustração, a geometria, a figura representativa para cada processo. Se eu quero simbolizar um fluxo, eu tenho um processo. Se eu quero a descrição de um processo, eu tenho uma figura específica. Se eu tenho lá a seta no formato de um raiozinho, eu estou dizendo que ali tem uma informação que é passada de uma parte para outra do processo de uma forma informatizada. Então, se eu tenho ali o caminhãozinho, se eu tenho ali o triângulozinho, né, a exclamação, a ideia ali do inventário, da restrição, se eu tenho ali a ideia, né, das setas seguindo o fluxo, é para mostrar como é que é o fluxo desse processo. Então, toda a simbologia, toda a forma que você vai trabalhar, existe um significado. Então, você faz o fluxograma não só pela ilustração, pelo conhecimento próprio que você tem, mas de forma a mostrar ao leigo, a qualquer um que entenda um pouco dessa ideia do fluxo, como que é o fluxo, o que acontece, qual é o tempo, né? Quantos funcionários tem, a simbologia do funcionário, da mão de obra. Então, você consegue enxergar todo esse fluxo de uma maneira muito clara. E lembrando que isso é uma linguagem própria, assim como é o fluxograma. Você tem lá a imagem do retângulo, você tem lá a imagem do retângulo com desenho cortado, que é a ideia do documento. Você tem lá o losango, que é um ponto de tomada de decisão, de sim ou não, né? Ponto de decisão. Você tem a elipse lá, que é o início ou o fim. Então, notem que sempre vai ter uma linguagem própria para que isso possa ser padrão a interpretação e a compreensão dessa ferramenta. E, pessoal, eu quero dar mais uma ênfase aqui nos benefícios do VSM. Se nós falarmos aqui, nós estamos falando de uma linguagem muito objetiva, muito conceitual. Se nós tivéssemos que trabalhar aqui uma ideia do VSM na prática, esse vídeo ele sai fora do padrão da proposta que nós estamos aqui trabalhando, né? Que é a nossa ideia é criar a ideia conceitual, a interpretação, e havendo uma necessidade de mergulhar, né, a gente espera aqui uma sinalização da galera para que a gente possa estabelecer uma conexão mais profunda sobre essas ferramentas. Mas o VSM ele traz como benefício toda a parte que nós acabamos de fortalecer aqui agora. Então eu tenho agora mapeado um processo, eu tenho a condição de interpretar e de verificar como acontece esse processo, em que condições que acontecem, de que maneira acontece, eu consigo enxergar a eficiência da etapa de cada etapa desse processo. Se é um processo de corte, solda, pintura, montagem, embalagem, eu consigo entender sobre cada etapa desse processo, que é o todo, como anda, como que acontece essas etapas, qual a quantidade de mão de obra, o tempo que está se gastando. E aí no processo como um todo, quando eu falo do lead time como um todo, eu posso estar lá com um tempo muito, muito longo, e uma vez que eu enxergo cada etapa desse processo, está ali mapeado e estou verificando o que gera valor, o que não gera, eu consigo melhorar a situação eliminando desperdício e eu consigo agregar mais valor ao processo dentro da íntegra. Ao mesmo tempo que, mesmo que eu tenha uma geração de valor dentro de uma etapa, eu posso ver que aquela etapa ela pode ser modernizada, ela pode ser melhorada para que o desempenho seja melhor. Então não tem nada melhor do que você enxergar dentro de um processo, né, dentro de um processo como um todo, ele através de uma ferramenta, uma única ferramenta, e você consiga interpretar. Cuidado que nós temos que alertar aqui é sobre a aplicação do VSM na íntegra, né? Podemos entender assim, muitas das vezes nós estamos aqui falando de uma ferramenta sobre uma ideia de processo. Muitas das vezes cada pessoa faz de um jeito e aí parece óbvio falar, parece muito simples falar, mas às vezes falta até um processo. Tem muitas empresas que tocam pelo feeling. Tem muitas etapas do dia a dia de trabalho que o homem experiente, o funcionário experiente, ele faz no automático. Mas ele sabe, a galera não sabe, o restante não sabe porque falta padronização, falta o processo. Tudo que nós estamos falando do VSM, né, o mapeamento do fluxo de valor, ele tem que ser levado em consideração a um processo mínimo padrão, podemos dizer assim. Porque se cada um faz de um jeito, se eu tiver que fazer uma verificação, uma análise, uma interpretação sobre cada maneira que um faz, eu não tenho um padrão, não tenho uma referência, ok? E aí, pessoal, eu quero encerrar mais um vídeo agradecendo aí a sua parceria, dizendo aí da importância, né, que nós estamos agora findando aí uma série de Lean Manufacturing. Estamos aqui preparando uma série
para a gente trabalhar agora na área de logística, né? Sempre lembrando, nós começamos aqui com uma proposta de ferramentas da qualidade 1, ferramentas da qualidade 2, as 6 maneiras de virar o guru, aí, o grande mestre na arte da gestão. Falamos um pouco sobre PPCP, né? Demos aí algumas bases de PPCP dentro dessa série. Estamos aqui agora no episódio 9 da série de Lean Manufacturing. Ainda há muitos assuntos para tratar, mas nós estamos pegando ali dentro dos pilares mais importantes do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing é um assunto muito abrangente, muito grande. Se a gente entrar aqui dentro do mérito das ferramentas, né? Se a gente entrar dentro das metodologias de trabalho, fica muito extenso. Mas a próxima série que nós vamos trabalhar é a série, uma série de um pouco de logística. Vamos falar um pouco sobre a logística, a importância da logística em todas as áreas, em todos os braços da logística, porque a logística é uma matéria só, é um segmento só. Mas nós falamos da logística pela abrangência da logística internacional, logística de sustentabilidade, logística de recebimento, logística de armazenagem, logística do comércio exterior, logística de distribuição, logística de transporte, fundamento de logística. Existem muitos assuntos para serem falados aqui sobre logística. E a gente vai trabalhar também uma série, talvez um pouco mais longa, sobre logística, para que a gente possa trazer conteúdos novos para vocês aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Tá? Estamos encerrando aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.